seres de matéria orgânica, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui neste domingo, 7 horas. E o tema do vídeo já está aí, né? Todo mundo sabe que eu odeio enrolar a introdução, a gente vai ser bem direta com o nosso primeiro livro, né? Porque, na verdade, muitas novelas que a gente ama, que a gente idolatra e acha incrível, na verdade não são, infelizmente, tão originais assim. Tem um pingo, uma gotícula, uma microlitro ali de uma história... coronavírus. De um livro, alguma coisa do passado ali, que ninguém lembra mais ou não conhece mesmo, como, por exemplo, o livro A Visita da Velha Senhora, né? De um autor alemão, que eu não vou nem tentar pronunciar o nome, que eu não serei capaz, mas A Visita da Velha Senhora fala de um relato, de uma coisa de vingança, uma história de vingança, né? Eu não achei, lendo o resumo, que eu não li o livro, óbvio, não sou tão culta assim, mas lendo o resumo, eu não achei a história tão parecida assim com as novelas nas quais ela foi inspirada. Mas o mote, o jeito, como que faz a vingança, é muito parecido. O que acontece o quê? Ocorreu um assassinato em massa do passado da família de uma pessoa. E essa pessoa estava o quê? Na sua fase infantil, uma criança traumatizada, totalmente assim, cheia de traumas na cabeça, de ver a sua família inteira sendo assassinada, tendo que fugir para longe, tendo cuidado com pessoas desconhecidas, para então retornar muitos anos depois, com outra cara, já que ela cresceu, né, virou um adulto, sem ser reconhecida por aqueles que o fizeram mal no passado, para poder se vingar, se infiltrando na família. Mas como é um romance, né, uma história de tem que ter um clímax, um conflito, tem que se apaixonar por quem? Pelo filho das pessoas que fizeram mal para ela no passado, né? E assim também é a história da famosa Avenida Brasil, onde temos Ritinha, que teve a família toda assassinada. Não era uma família tão grande assim, né? Era só um pai, né? Mas foi a família dela totalmente assassinada, para voltar anos depois se vingar de Carminha, mas se apaixonando por quem? Por seu filho Jorginho, não é mesmo? Esperando o quê? Ei! Me serve, vadia, me serve! Mas não foi a primeira vez que a Rede Globo usou essa novela de mote para poder fazer uma novela. Em Fera Radical em 87, a gente também teve a mesma história contando com Malu Mader, que fazia nada mais nada menos do que uma programadora. E ela aparece na abertura usando iconicamente um IBM PC de 86. Olha que maravilhosa, enfiando esse disquete de 5 polegadas e 1/4, que cabia só 1 mega de armazenamento. Olha que linda, maravilhosa. E aí, nisso, a diferença grande assim, é que a Avenida Brasil, ela diz todas as outras versões que já teve de novela, porque a Avenida Brasil é uma história urbana. E a história original era, na verdade, uma coisa mais rural. Então, Fera Radical se passa na fazenda, a família da Malu Mader foi assassinada, era também uma família de fazendeiro assim, influente. Esse assassinato tem a ver com coisas de herança, de dinheiro, de terra, esses conflitos assim, rurais. Eu não quero você junto da minha família, principalmente junto do meu filho. Eu não quero este convívio com a filha de um sujeito que nos fez sofrer tanto. E o que eu sofri? Não digo que não sabe. Sei sim, claro que sei. Sei porque assisti a tudo naquela noite. Você assistiu? Assisti. Assisti o troco ser maior do que o pagamento. É porque para um tiro que dizem que meu pai acertou, deram dúzias de tiros. E não foi só nele não, foi em todos nós. Em mim, na minha mãe, nos meus irmãos, a senhora não ia gostar se visse, dona Joana. E também tem uma outra versão mais antiga que ninguém nem viu, que chamava Cavalo de Aço. Em 73, Rede Globo, que era o Tarcísio Meira, que se apaixonava pela Glória Menezes. Que conveniente, né? Sua própria esposa atuando na mesma novela, não é mesmo? Pois é isso aí. E aí a gente tem a segunda novela, que é nada mais nada menos do que o livro de Lolita, de Vladimir Nabokov, um livro russo, que traz a história de um homem que se apaixona por uma garota menor de idade. Polícia FBI, por favor, vem aqui, né? E para se aproximar mais da menina, de que ele tem uma fera ali, proibido, bem proibido pela lei, né, inclusive, ele casa-se com a mãe dessa menina, para ter a menina. E aí essa história de Lolita é a mesma história de quê? Verdades Secretas de 2015, não é? Só que na história original, Lolita não era modelo nem nada, né? Era só uma menina aleatória, a mãe dela era uma pessoa aleatória também. E aí fizeram uma grande adaptação, uma adaptação mais livre, mas o clímax todo principal da história é a mesma coisa. E também tem uma diferença de idade também, porque a Angel tem 16 anos, que ainda, né, tem como esperar 2 anos a pessoa fazer e 18 anos para poder, né, ter alguma coisa. Só que a Lolita não, a Lolita ainda tem 12 anos, então é um pouco grave, assim, na verdade, né? E aí a gente vem para o nosso terceiro livro, que é A Megera Domada, de 1594. Nossa, o Brasil tá lá, Brasil colônia ainda. E essa história de quem? De William Shakespeare, né?
que foi inspiração para Valcir Carrasco fazer sua novela O Cravo e a Rosa, um clássico do Vale a Pena de Novo. Eu acho que essa novela já reprisou umas 30 vezes, não sei. Porque eu lembro que eu já vi quando era criança, passou de novo quando eu já era adolescente, passou de novo quando eu sou adulto, mas enfim, momentos. Chega a ser assim suspeito Valcir Carrasco fazer uma versão de uma novela de Shakespeare, sendo que Valcir Carrasco foi quem traduziu todos os livros de Shakespeare para o Brasil. Então é uma pessoa que ele conhece o livro de Shakespeare de cabo a rabo. Então é uma pessoa que ele sabe as histórias de Shakespeare. Ele pode fazer uma versão se ele quiser, entendeu? Ele adaptou bem porque a história original se passa na Idade Medieval, quando William Shakespeare escreveu o livro, mas a novela O Cravo e a Rosa se passa nos anos 30, né? E até que se adequa bem melhor do que a história original, porque traz uma menina que é uma menina mais feminista, assim, né, que é a Catarina, que ela tem uma repulsa sobre esses costumes dos homens, de querer mandar na mulher e tudo mais, etc. E a Catarina tem uma irmã mais nova que quer se casar. Só que para que a irmã mais nova se case, pelas regras machistas da época, a mais velha tinha que casar primeiro. E aí, o que acontece? A mais nova arruma um homem que está endividado, precisa do dote da família da Catarina para poder resolver sua vida, e ele aceita se casar com a Catarina, porque na verdade ninguém quer se casar com a Catarina. A Catarina, porque ele é feminista, porque tem o quê? Machismo. O homem não gosta de mulher muito empoderada. Né? Hoje é que isso está mudando, graças a Deus, dando uma mudada, né? Não mudou ainda, mas está dando uma mudada, né? Mas, enfim, e acaba que se casa, tem aquelas brigas, que é, né, uma história, na verdade, de comédia do Shakespeare, né? E tem aquelas brigas incríveis da Catarina com Petruca, que a gente vê em O Cravo e a Rosa. Devia te dar um par de ferradura. Não, não faça isso, vai ficar faltando uma pra cima as patas. Eu danço muito bem. Você não dança, você trota como um jumento. Eu vim fantasiar de quê? Vem do jeito que tá vestido e diz que veio de jumento. E você podia vir de onça, né? Porque as garras não faltam, não. E é isso. A gente teve outras versões também que foram esquecidas no tempo, esquecidas no churrasco da Adriana Bombom, novamente, né? Onde a gente tem o Machão da TV Tupi, em 74, e teve uma mais antiga ainda que foi a Indomável na TV Excelsior, não sei nem que ano, acho que foi 65, da Ivani Ribeiro. A gente vai fazer uma intervenção no meio desse vídeo, tô pedindo pra vocês se inscreverem no canal, curtir, deixar o seu like, ativar o sininho, não sei nem se tem sininho ainda, mas enfim, é isso, obrigado, viu? Se estiver gostando do vídeo, se não estiver gostando, também curte e comenta que alguém pode querer gostar. E a gente vem pra nossa quarta novela, que é, na verdade, um livro, que é Pigmalion, que é essa história feita por George Bernard Shaw, né, uma história britânica, que traz uma das histórias em que você deve já ter ouvido falar 1000 vezes, né, principalmente novelas mexicanas, você ouve muito essa história, que é a menina pobre, humilhada, fudida, sem dinheiro, que acaba sendo trazida por algum acaso destino para casa de uma pessoa milionária rica, ganha modos e vira uma dama da tua sociedade, né? Na história original de Pigmalion, essa menina é uma florista, na verdade, que ela é achada por um professor que é um fonoaudiólogo, na verdade. Ele aposta com o amigo dele que ele vai conseguir transformá-la numa dama da tua sociedade. Então ele não ama ela de verdade no início, mas conforme vai passando a novela, o livro, ele vai se apaixonando por ela, né? E essa foi a história também usada para fazer qual novela? Que está atualmente na Rede Globo, no fundo de novelas da Globo, né? Não vou falar, não é hoje o vídeo da novela mexicana, vai ter um vídeo ainda, calma. Que novela que é essa? Totalmente demais, totalmente demais. A gente tem ali aquela menina ruiva, Mariana Rui Barbosa, né? Naquela cidade humilhada, sofrendo abusos sexuais do padrasto dela, e foge, e acaba indo para a agência de modelos de novo, né? Agência de modelos, e acaba virando aquela mulher super poderosa, máxima, plau, master, que é totalmente inspirado em Pigmalion, né? E muitas histórias foram, como eu disse, mexicanas. Mas um dia eu faço um vídeo de novela mexicana, tá bom? E a gente vem para a nossa penúltima história. Mentira, não é penúltima. Vai ter umas menções honrosas ainda. Que é o quê? Vai ter mais uma história de vingança, só que em vez de ser um assassinato de família quando você é uma criança, é, na verdade, uma internação no hospício forçada, fraudulenta, sem comprovações, sem diagnóstico, para ficar com seu dinheiro, sua casa e sua propriedade. Que história é essa? O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, que foi usado como inspiração para a história de O Outro Lado do Paraíso. Vocês não sabem o prazer que é estar de volta, não é mesmo? E é isso mesmo que acontece na história do Outro Lado do Paraíso. Só que acho que na história original do Conde de Monte Cristo não é um hospício que ele vai forçado, né? No Conde de Monte Cristo ele é preso, né? E ele é inocente, mas ele arma uma situação lá para ele ser preso para poderem ficar com os bens dele, né? Então também é uma novela muito antiga e teve já outras novelas disso, só que eu não consegui achar nenhuma, assim, na pesquisa que eu fiz, não consegui achar nenhuma assim que tivesse escrito diretamente, olha, foi inspirado no Conde de Monte Cristo. Mas é uma história muito famosa. Com certeza, se eu puxasse no passado ou aparecesse, você vai reconhecer que foi inspirado. E a gente tem o quê?
Antes de chegar no último lugar, menções honrosas, como The Prince and the Pauper, né? O Príncipe e o Mendigo, né? Que é do Mark Twain, que é uma história basicamente de um homem que encontra uma pessoa mendiga, né? Ou seja, são de classes diferentes. Ele encontra a pessoa que é visualmente idêntica a ele, não necessariamente o irmão gêmeo, um sósia, e eles trocam de lugar, né? Então a gente tem também novelas mexicanas que trataram isso, né? Como foi a Usurpadora. Alô? Oi, usurpadora. Sabe quem sou eu? A verdadeira Paola Bracho. Mas também teve Paraíso Tropical, a gente teve outras novelas com gêmeos, conflitos de gêmeos também, que foi Mulheres de Areia, embora elas não, em alguns momentos da trama de Mulheres de Areia, elas trocam de lugar também, embora não seja o objetivo total da trama. Mas tem uma inspiração de Mark Twain nessas histórias, entendeu? Com a questão dos gêmeos, de trocar de lugar, de um ser pobre, um ser rico. Tem essa história. Marcos? Que brincadeira é essa? Desculpa, Ruth, eu não resisti. E a gente também tem Mildred Pierce, que foi a história de inspiração de Vale Tudo, onde tem uma filha que dá golpes na mãe, né? No caso, eu também dei uma olhada na história original, né, para poder fazer o vídeo, mas eu não achei a história do Mildred Pierce tão parecido quanto, né? Eu acho que é mais a base da inspiração, porque na história original acontece um crime lá e a mãe vai depor e ela começa a falar da história dos golpes que a filha deu nela. Então, assim, é uma coisa mais de uma entrevista assim, que a pessoa vai contar na história. E aí o mote dessa história que foi usado para ser a inspiração da novela Vale Tudo, onde a filha dá golpes na mãe. Aí um comerciante, recém-estabelecido na cidade, fez uma oferta pela casa 3 milhões, se não me engano. Um dia eu chego do trabalho, tá um advogado amigo nosso na porta com uma amiga minha que é testemunha. A Fátima tinha vendido a casa e fugido pro Rio com dinheiro sem me deixar um bilhete, nada. Eu fiquei desesperada e vim atrás dela porque eu não conseguia acreditar que a minha própria filha tivesse me deixado no meio da rua assim. Eu não tinha como sobreviver, comecei a vender sanduíche na praia. E um dia eu tô na praia, encontro a Maria de Fátima vira a cara pra mim, porque naturalmente uma moça inteligente, sensível como a Maria de Fátima deve ter ficado chocada de ver a própria mãe vendendo sanduíche na praia, você não acha? Eu não acho, dona Odete, eu não acredito que não tenha nenhuma pessoa que ache. Não, mas espere um pouquinho, eu se encontrasse a minha mãe vendendo sanduíche na praia, eu não ia virar a cara pra minha mãe. Eu enterrava a cara inteira na areia. Essa senhora está dizendo que a Fátima fugiu da cidade e deixou no meio da rua? Senta aqui. Eu teria feito exatamente a mesma coisa. E que também foi um mote de uma história que vai aparecer no último lugar dessa lista, no primeiro lugar, na verdade, que é o livro Romeu e Julieta, de William Shakespeare, novamente, que foi usado de inspiração para a novela A Dona do Pedaço, onde no começo a gente tem um conflito ali de duas famílias. A gente tem a Juliana Paz e aquele homem que é o Marcos Palmeira, né? Que eles são das famílias que são rivais. Eles se apaixonam e se casam, e aí o Marcos Palmeira some, desaparece, né, do mundo, assim, e ela vai viver a vida dela. Então, no começo da história de A Dona do Pedaço, tem a inspiração do Romeu e Julieta. E aí, lá no meio da trama, depois que a trama se desenvolve, vem a inspiração novamente de Mildred Pierce, onde a filha tenta dar um golpe na mãe, fazer ela casar com um cara lá, pra ficar com o dinheiro dela, enquanto ele era amante da filha dela. A filha é amante do marido da mãe, é uma loucura, uma doideira só. E Romeu e Julieta também foi mote de inspiração para a novela O Rei do Gado, onde também tem duas famílias rivais, eu não vou lembrar o nome agora, vai aparecer na tela, vai falar aí em algum momento, e essas famílias se odeiam, e logicamente o romance tem que ser entre os mocinhos que são das famílias rivais ali para se casar, né? Então, a maioria das novelas tem uma inspiração de livros, assim, né? Você vê que é sempre assim, uma história de vingança. Então, ou vai ser a Visita da Velha Senhora, quando é o assassinato de família na infância, ou vai ser o Conde de Monte Cristo, quando você
incriminam você de um crime que você não cometeu, ou internam no hospício, ou então serão amores proibidos, como no caso de Romeu e Julieta, ou pessoas que se odeiam e depois passam a se amar no final da história, como a Megera Domada de William Shakespeare, né? E aí também dá uma misturada com um pouco de Pigmalião, com uma ascensão social, um alpinismo social, o pobre quer ser rico, e aí de vez em quando vem um gêmeo ali, né, do Príncipe Mendigo, mas é isso o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.